programas irmãos, digamos assim, eles interagem muito bem entre si. E você consegue jogar uma foto do Lightroom para o Photoshop, do Photoshop para o Lightroom, sem precisar exportar ela diretamente. Você faz isso direto entre os softwares. E para fazer isso no Lightroom, você só precisa apertar com o botão direito na imagem e apertar no botão Editar em, tá? Editar em, e aí você vai ter aqui a primeira opção, o Adobe Photoshop 2021, tá? O atalho para isso é Ctrl E no teclado. Então, se você apertar Ctrl E em qualquer imagem sua do Lightroom, ele vai abrir no Photoshop. E aí vai acontecer isso aqui. Você quer aprender a entender o que acontece aqui nessa janela e, melhor ainda, como que você configura para isso não aparecer mais para você? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Quando você exporta um arquivo, quando você tem um arquivo, vamos colocar aqui um arquivo JPEG, que pode ser um PSD também. Todas as imagens têm um perfil RGB, tá? Que pode ser sRGB, pode ser Adobe RGB ou pode ser Profoto RGB. Só que não são só as imagens que têm um perfil de RGB. O Photoshop também tem um perfil de RGB padrão. A janela vai aparecer quando você abrir uma imagem que tem o perfil diferente do perfil que está configurado no Photoshop. Eu vou abrir uma outra imagem aqui, ó. Ctrl E, e aí ele vai me dizer, ó, perfil não correspondente. O documento tal que eu abri tem um perfil de cor incorporado que não corresponde ao perfil da área de trabalho RGB atual do Photoshop. E aí ele está me dizendo quais são esses perfis, tá? O incorporado na imagem é o sRGB e o que está ativo no Photoshop é o Adobe RGB. E aí ele te pergunta, o que você deseja fazer? Ou seja, qual perfil você deseja utilizar? Na primeira opção, ele vai usar o perfil incorporado, que é o de cima. É o que está incorporado já na imagem, tá? É o sRGB. Então ele ignora o perfil que está configurado no Photoshop. Na segunda opção, ele vai converter as cores desse documento, né? Ou seja, ele vai converter o perfil incorporado para o perfil ativo. Então vai haver uma conversão. Se eu marcar essa segunda opção, ele vai converter de sRGB para Adobe RGB. E se eu apertar na terceira opção, ele descarta os dois perfis e não faz gerenciamento de cor. Essa é a pior, sem dúvidas. Como a gente sabe que o perfil ideal para a gente é o sRGB, nesse caso aqui eu teria que usar então a primeira opção. Mas por quê? Se o sRGB está certo, ele está incorporado no meu arquivo, a divergência que está dando aqui é que o Photoshop está com o perfil errado. Ele não está com o perfil ideal que eu preciso trabalhar. Então o que eu preciso fazer para ajustar e essa janelinha nunca mais aparecer? Eu preciso configurar o Photoshop ou para trabalhar no perfil ideal ou para ele converter as imagens para o perfil ideal toda vez que eu abrir e essa janela não aparecer. Eu preciso eliminar essa divergência de perfil. Eu vou mostrar para você como fazer isso agora. Vamos lá. Você vai vir no menu Editar, Configurações de cores. E aí você vai ter aqui, ó, a área de trabalho do Photoshop. Tá vendo? Esse é o padrão. Você vai trocar para sRGB. Trocou para sRGB, o que você vai fazer? Você vai, nas diretrizes do gerenciamento, você vai marcar a opção de converter para o RGB ativo. Então o que ele vai fazer? Você mudou para o perfil certo. E toda vez que cair um perfil diferente, ele vai converter para o perfil certo, automaticamente. E aí, para a janelinha não aparecer, você desmarca as opções de perguntar ao abrir e perguntar ao colar. Tá? E ele sempre vai converter para o perfil correto. E aí você dá OK e essa janela ela nunca mais vai aparecer para você. Vamos testar? Olha só. Vamos pegar essa foto aqui, ó. E vamos apertar um Ctrl E. Pronto, não apareceu mais, tá? Então você se livrou aí de um grande problema que você tem e você não sabia o que era. Olá, olá! Se você gostou desse conteúdo, você não pode perder o workshop de edição profissional de fotografia. Um workshop online e totalmente gratuito, com 4 aulas ao vivo,
onde você vai conhecer o meu método de edição de imagens no Lightroom e no Photoshop e vai aprender técnicas práticas para já aplicar nas suas fotos e se destacar no mercado da fotografia. Para você participar, é só apertar no botão Saiba Mais próximo desse vídeo para fazer a sua inscrição. É super simples e não leva nem 2 minutos. Então, aperta no botão abaixo e eu te vejo lá.